Olá, pessoas! Tudo bom? Hoje eu vim aqui começar o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer. Espero muito que vocês gostem, é o primeiro modelo que eu tô fazendo e é pra gente aprender código com projetos de jogos, beleza? Então, a gente vai começar com um projeto que eu adoro, que é o DinoWeb. Ele veio de um projeto que eu fiz na Dio.me, lá tem vários outros projetos. A ideia é passar o projeto para vocês, explicando os componentes, as tags, as propriedades de CSS para a gente fixar bem. Bom, então vamos ver como que fica esse jogo. Eu já abri ele aqui. Deixa eu dar um F5 para a gente começar de novo. E a cada vez... Perdi. Cada vez que a gente apertar espaço, a gente vai fazer o dinossauro pular os cactozinhos, beleza? E se encontra com o cacto, a gente tem que perder. Gente, tá muito ruim. Aí, perdi, tá vendo? É essa a ideia. Então eu já tenho o meu VS Code aqui que eu comecei. Tem uma pasta que eu já criei chamada DinoWeb, tá? Deixa eu me diminuir aqui, porque eu sei que atrapalha. E aí, a gente vai começar com o index, né? Vamos abrir um arquivo chamado index.html. Se você tiver dúvidas sobre essa parte do HTML, tem um vídeo, vou deixar aqui na descrição, sobre esses primeiros conceitos de HTML, beleza? Exclamação é o atalho para a gente começar o HTML. Vou colocar um título. E vamos para o body, tá? Então, ali no nosso jogo, a gente vai precisar de uma div, né? Que é a tag de marcação do HTML, que faz blocos de código, pra gente colocar as nossas imagens do dinossauro e do cacto andando, tá? E do fundo que passa ali embaixo, tá? Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente vai ter que fazer esses componentes aqui num fundo branco e depois esse fim de jogo, tá? Então, na minha lógica aqui, primeiro a gente vai fazer o esqueleto do projeto, que vai ter uma div, né? Tudo começa com uma div. Então, eu vou utilizar o atalho div, e aí ele já preenche pra gente, que vai ser o nosso jogo aqui, que vai ser o nosso background, né? Que vai ser o nosso fundo ali do jogo. E dentro desse background, a gente tem uma outra div, que seria o dinossauro em si, tá? Então, eu vou colocar uma class. Class, então, são marcações das nossas divs, é como se fosse uma etiqueta, que vai chamar dino, tá? Então, esse elemento aqui seria o dinossauro, a imagem do dinossauro, e esse aqui o background onde ele vai estar. São uma tag dentro da outra, então, aninhando os nossos elementos. Vou salvar aqui e a gente já pode abrir com o Live Server para dar uma olhada lá no navegador como que tá ficando. É óbvio que não tem nada, né? Porque eu não fiz nada, mas já tá aqui tudo no esquema pra gente ver. Vou puxar aqui pro lado e puxar isso aqui pra cá pra fora. Certo? Bom. HTML feito, a gente pode começar a colocar os nossos elementos de estilo, né? Que é o nosso CSS. Vou criar um novo arquivo chamado style.css. E o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar esse arquivo lá no meu HTML, senão ele não vai puxar o que tá neste outro arquivo, né? Então, aqui dentro do HTML, vou até fazer assim para vocês verem. Então, temos tudo na nossa tela. Eu vou puxar um link no nosso head, que vai ser link rel. Se eu preencher aqui, utilizar o atalho, ele já vai colocar o igual e as aspas, tá? Porque a gente vai colocar o style sheet, ele é uma folha de estilo da nossa página. E aí, a gente vai ter um href, que é a referência da onde está vindo, qual que é o arquivo que eu vou precisar pegar para utilizar, que é o style.css, que eu acabei de criar, né? Show! Agora, tudo que eu fizer aqui no CSS, ele já tem que puxar aqui pra gente, tá? E vou fechar a tag, não é mesmo? Toda tag que abre, ela precisa fechar, nem que seja nela mesma, tá? Então, salvei aqui, eu vou colocar um background aqui, só pra gente ver que tá funcionando. Quando a gente coloca asterisco, a gente quer dizer todo o nosso elemento do site. Background color, que é a nossa propriedade CSS para cor de fundo. Coloquei qualquer cor só pra gente ver. Beleza, tá funcionando, tá puxando o nosso CSS, o nosso arquivo, tá? Bom, eu não quero esse background, coloquei só pra testar mesmo. O que a gente pode fazer é tirar a margem e o padding que vem por padrão aqui, se a gente quiser, tá? Então, a gente pode fazer um margin, que isso chama
zerar o estilo da página, tá? E pedem de 0, tá? E aí a gente dá uma zerada aqui para não ficar com nenhuma borda do navegador, que alguns navegadores vêm por padrão algumas margens e padding. Então, fazendo isso, a gente consegue, ó, o nosso jogo era esse aqui. Deixar bem no comecinho, ó, esse aqui até tá com uma margenzinha. Então, agora, a gente precisa das nossas imagens, né? Eu preciso do dinossauro, do cacto e do fundo, né? Porque ele tem um matinho que fica embaixo. Vou pegar as imagens aqui e eu deixo num repositório para vocês pegarem, tá? Como que a gente faz para colocar uma imagem no HTML? A gente tem duas opções. Uma, eu posso utilizar a tag img para colocar a imagem aqui dentro, né? Mas eu também posso utilizar uma propriedade do CSS que chama background image. Aquela hora eu coloquei o background color, que ele mudava a cor de fundo. Agora eu posso fazer um que é o background image, assim, tá? E eu vou aplicar aonde essa imagem de fundo? No meu Dino, aqui dessa classe, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar ponto Dino, que é a forma que a gente chama a classe com um ponto, e aí ele sabe que isso aqui é a classe chamada Dino, com as chaves indicando o que eu quero colocar nessa propriedade, nessa tag Dino, tá? Então, background, traço image. E aí eu vou colocar o link de onde está vindo essa imagem que eu vou utilizar, tá? A gente coloca o URL, que é de onde está vindo, e os parênteses com o caminho desse arquivo, tá? Ele tá aqui na mesma pasta que o style, então eu só preciso colocar o nome do arquivo que eu preciso, que é o Dino, né? Dino.png. Então a gente puxou a imagem aqui, só que ele ainda não tá aparecendo. Por quê? Eu não disse tamanho, posição, eu não dei mais nenhuma informação. Ele só pegou essa imagem e não fez nada com ela, tá? Então, qual a primeira coisa que a gente pode fazer? Eu posso falar para ele que eu quero que ele utilize a propriedade position, de posicionamento mesmo, absolute. Mas em que posição? Aonde, né? Eu vou marcar da parte de baixo aqui do nosso navegador para cima uma medida de 0. Ou seja, eu quero que ele faça bottom, ou seja, de baixo, 0 px, nada. Então, da linha aqui de baixo, mede 0 centímetros pixels ali. E aí onde eu quero que você coloque o meu dinossauro, beleza? E qual o tamanho desse meu dinossauro, né? Tipo, dessa minha imagem que eu tô puxando. Vou chutar aqui um tamanho de 50 pixels, a altura de 50 também, tá? Pra gente poder deixar ela meio que quadradinha ali. Tadã! Apareceu! Eu achei que ele deu uma picadinha aqui no nariz do dinossauro, então eu vou dar uma aumentada aqui pra 70. E vou colocar aqui também, porque ele é quadrado, né? Agora, ele já começou a repetir, tá vendo? Então eu acho que 70 não ficou bom. Vamos colocar 60. Agora sim, ele tá com os pezinhos aqui na ponta. Feito o nosso dinossauro na tela, e eu vou até me colocar aqui no centro, porque vai começar a atrapalhar eu ali no meio do jogo, tá? Na verdade, eu acho que eu vou fazer agora o background, né? Pra gente poder já ver esse fundo aqui pra gente. Então, de novo, eu vou pegar a classe background, que foi que eu coloquei aqui, né, ó, background, vou até copiar. O que eu quero? Eu quero, de novo, é a mesma sequência que eu fiz aqui. Eu vou fazer um background image pra pegar a imagem do cacto, o URL, ó, do background, então position. De novo, absolute, né, pra que ele venha da parte de, faça uma medida do chão e do bottom, de 0 também. Que mais? E eu quero, neste caso, que ele repita, tá? Porque se eu fizer uma vez só, ele vai aparecer uma vez aqui, e igual o dinossauro, né? Ele fez uma vez e não mostrou mais. Eu quero que ele repita, que ele vá fazendo várias graminhas aqui pra mim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma outra propriedade que se chama background repeat, tá? Repetir o background. E aí eu vou colocar esse atributo aqui, repeat-x, que ele vai ficar repetindo na linha do horizontal aqui do x. Também tenho que colocar o widget e high, né, para ele começar a mostrar ali. Eu vou colocar 100% de tamanho horizontal e de altura eu quero que seja mais baixinho, 200 px. Ele veio daqui do chão para cima. Se eu quisesse aumentar isso aqui, ó, já fica um pouquinho mais alto, tá vendo? E se eu puxar para cá, vocês vão ver que ele vai dar uma repetida. Olha lá,
ele fica repetindo, tá vendo? Cada uma dessas montanhas aqui, ele tá repetindo a imagem, tá? Ter essa ideia de que tem um caminho aqui pro dinossauro percorrer, né? Show, fizemos isso. Só que o que acontece? A gente não tem um cacto ali. A gente tem o dinossauro e tem o fundo. O cacto, ele vai aparecer randomicamente, né? Ele vai aparecer aleatoriamente na tela, conforme o dinossauro vai andando, né? Para isso, a gente pode começar a nossa lógica, certo? Onde vamos fazer a nossa lógica? Nosso JavaScript. Então, precisamos de um arquivo chamado index.js, jogo.js ou script.js, tá? Vou botar script o nome. De novo, arquivo separado, puxamos ele aqui no nosso HTML, né? Então, eu já peguei o CSS, agora eu vou pegar o JavaScript. Como que a gente pega o JavaScript? Vamos colocar o nosso link, só que agora como source, tá? É uma pequena diferença aí que tem. Script, que é o nome do nosso arquivo. Charset, que é o tipo de texto que ele está recebendo aqui, que é um UTF-8. Geralmente, de uns bons anos para cá, a gente só usa o UTF-8, tá? Defer, que é uma propriedade do script. E eu vou fechar. Ele até já completou aqui para mim a tag de fechamento do script, tá? Uma coisa que eu quero fazer aqui é escurecer esse fundo, porque tá vendo? Tá meio branco aqui e a imagem ficou cinza aqui embaixo. Então, acho que a gente pode vir aqui, ó, background color. E eu vou colocar um cinza. Deixa eu ver. A gente pode fazer um color picker aqui pra ver qual que é o número. Deixa eu ver. Tem esse site aqui, ó, Image Color Picker, tá? Aí eu entro nele e faço assim, ó. Eu dou um print aqui da tela, que é essa cor que eu quero. Venho aqui. E colo aqui. Vamos de novo. Image Color Picker. User Image. E eu vou colar aqui dentro. Show! Agora a nossa tela tá toda da mesma cor do fundo aqui, né? Precisa fazer uma lógica, ou seja, uma sequência de ações que a gente vai pedir para o nosso navegador fazer utilizando o JavaScript. O que a gente precisa? Eu gosto de organizar primeiro os meus pensamentos do que sair codando enlouquecidamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o dinossauro vai ter que pular, certo? Tecla do teclado pressionada. Cactus aparecendo da direita para a esquerda, aleatória, certo? O dinossauro pula, o gato vem, o dinossauro pula. Fim de jogo quando o dinossauro encosta no cactus. O que significa encosta no cacto? Quando a nossa imagem do dinossauro e ocupar o mesmo espaço que o nosso cacto, certo? Porque o cacto é uma imagem. Então, quando o nosso dinossauro estiver na mesma posição que o cacto, quando um sobrepor o outro, né, ele bateu, ele encostou um no outro. Fim de jogo quando o dinossauro ocupa o mesmo espaço do cactus, certo? Aparece texto quando o dino encosta. Vamos começar com uma coisa muito importante. Se eu tô usando dinossauro e background... De onde que tá vindo essas imagens, esses elementos? Do nosso HTML, não é? Ele tem duas classes aqui, né? Pra dizer que é o dinossauro e o background. No JavaScript, a gente tem um método, uma forma nativa do JavaScript de capturar, de pegar elementos do nosso HTML e poder utilizar eles no nosso JavaScript, tá? Marcou lá, a gente vai utilizar no JavaScript, tá? A gente utiliza dessa forma. Document.query selector. E entre parênteses o elemento que a gente vai selecionar, a tag que a gente vai selecionar do HTML, né? Que no caso são essas classes. Eu vou marcar isso entre aspas simples como .dino, que é o que eu quero pegar do meu HTML, certo? Beleza, mas o que eu faço com isso aqui? Tudo a gente armazena em variável, praticamente tudo. Não é uma função, tudo a gente armazena numa variável, tudo. Numa gavetinha lá que vai ter uma etiqueta. Tudo, a minha etiqueta dessa gaveta vai ser Dino, tá? E aí em qualquer lugar do meu código JavaScript, da minha lógica, quando eu falar Dino, ele vai falar, é aquela classe do HTML. Aí a gente coloca aqui então, const Dino igual document.querySelector.dino, tá? Converse com o seu código. Eu criei uma variável const chamada Dino que vai receber o .dino vindo do HTML. Posso colocar ponto e vírgula ou não. JavaScript não é chato com isso. Agora,
eu quero salvar o meu background, né? Porque eu também vou utilizar ele. Const background igual, mesma coisa, document.query selector, entre parênteses e entre aspas, eu vou colocar .background, que é a nossa classe que tá ali, né? Legal, agora que eu peguei esses dois elementos do HTML, eu vou começar a fazer as minhas ações, né? Então, aqui até tinha já um outro passo a colocar, pegar elementos do HTML, né? Pronto, já fiz esse, um xizinho. Agora a gente vai fazer o dinossauro pular. Como é que eu posso fazer esse dinossauro pular? Quando a gente fala pular, né, humanamente falando, a gente fala pular. Mas aqui no código eu quero que essa imagem faça o quê? Que ela vá pra cima, né? Show. E quando que eu quero que esse dinossauro vá pra cima? Quando a gente pressiona uma tecla, né? Então vamos começar a capturar esse evento, tipo, a mostrar para o nosso computador que a tecla foi pressionada. A gente pode, claramente, fazer uma função, não é mesmo? Quando a gente fala em ações, a gente faz funções. Então, vou fazer aqui um título, DinoLogic, é a lógica do meu dinossauro, só para ficar mais fácil de achar. Comentário aqui em verdinho não aparece na nossa lógica, ele fica escondido só em código que a gente lê ele, por isso que ele tá apagadinho em verde aqui, tá? Como é que a gente faz função em JavaScript? A gente põe a palavra reservada function, que é função em inglês, aliás, e aqui eu coloco o nome que eu vou querer chamar essa função. Ah, eu posso colocar em português ou em inglês, tanto faz, tá? O que eu criar em português vai ser coisa que eu criei, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Pegar evento da teclado. Pegar evento teclado, tá? Que vai ter aqui dentro como parâmetro, ele vai receber, para ele poder trabalhar e fazer essa ação, um event, tá? Tudo que ele vai fazer, a gente coloca dentro de chaves, abre chave e fecha chave, o que tiver aqui dentro é a minha ação, é o que vai fazer quando eu chamar esta função. Aqui eu estou declarando, dizendo o que a função vai fazer, depois que eu dou play nela, aqui embaixo, quando eu chamar ela, tá? Eu posso fazer um if aqui, que é uma condicional, que eu vou perguntar para o meu código. Se a tecla foi pressionada, faça um console log, um alert, põe o dinossauro para pular, não é mesmo? Como é que eu falo isso? A gente tem outra palavra reservada chamada if, que é se em inglês. Dentro de parênteses eu vou colocar a condição que ele precisa verificar, o que se for verdade, ele vai entrar nessa ação, e quando não for verdade, ele passa direto, por isso que eu tô pedindo para ele, tá? Então, se o meu teclado for verdade, como é que eu faço pra saber a tecla? A gente tem um site, outro site, que chama code.info, eu acho. Deixa eu ver. Aperte qualquer tecla pra pegar o JavaScript Event Code, tá? Então eu vou apertar o espaço. É a 32. Vou apertar o Enter. É o 13. Sabendo agora que é o número 32, é um código, ou seja, todas as teclas do seu teclado possuem um código, tá? Beleza, então eu vou utilizar esse código aqui no meu if. Como é que a gente faz para ele pegar esse evento do teclado? A gente vai falar que esse evento, então, event.keycode, tá? E aí ele sabe que eu estou me referindo ao código do teclado. Quando ele for estritamente igual a 32, tá? Que é aquele código do meu teclado espaço. Ou seja, se isso for verdade, ele vai fazer o que eu colocar aqui dentro das chaves, que na verdade vai ser apenas um console log dizendo aqui, entre aspas duplas, que é uma string, tecla espaço pressionado, tá bom? Tá. Então, vou abrir aqui o console. A gente vem aqui, console. E aí, a cada vez que eu apertar, só que eu não chamei a função, né? E aí não vai funcionar nunca. Como que eu vou fazer para captar essa tecla aqui, né? Porque ele tá utilizando um evento keycode, mas eu ainda não chamei essa função recebendo esse evento do teclado. Como que a gente faz? A gente vai utilizar de novo a opção de document. E aí a gente utiliza um método que se chama addEventListener, ou seja, ele vai ficar ouvindo, ele vai ficar atento, né, o nosso JavaScript, a eventos, ou seja, coisas que o nosso usuário vai fazer ali no nosso site, tá? Então, clique de mouse, clique de teclado, coisas assim
digitação, né? Qualquer coisa assim, isso são todos eventos, tá? Então, quando eu colocar add event listener, tá? Isso é uma palavra reservada, junto com o document, para ele ficar de olho no quê? Na tecla que eu vou chamar. Aí a gente utiliza aqui duas entradas, tá? Separadas aqui por vírgula. Na primeira, eu vou colocar o evento que eu quero ficar olhando, que é o key up, que é a tecla up, foi para cima. Eu vou colocar entre aspas simples key up. Agora, depois, na segunda parte, a gente vai colocar o que ele vai fazer quando essa tecla apertar, né? Então, a gente coloca pegar evento do teclado, que é a função... Opa, fiz... Que é a função que eu quero chamar. Dessa forma, o que eu tô fazendo? Eu tô olhando para esse evento de key up e toda vez que aparecer um key up, que a tecla soltar, ele vai fazer o que tiver nessa função, que aí ele entra no if, ou seja, se for a tecla 32, ele vai fazer o console log, tá? Vamos ver se funcionou? Funcionou. Ah lá. Ele tá aparecendo aqui embaixo, ó, tecla espaço pressionado. Eu escrevi tudo errado. Pressionado. Vou arrumar. Olha lá. Aperto a tecla, ele aparece aqui. Não consegui dar zoom aqui dentro, mas tudo bem. Então, cada vez que eu apertar, ele vai ficar aumentando os números aqui, tá? Então, ou seja, a gente tá conseguindo pegar o evento do teclado, tá? Beleza? Check. Já temos uma coisa funcionando, né? Evento da tecla pressionado. Aqui. A gente já conseguiu fazer esse. Agora, a gente tem que vincular o dinossauro, né? Porque eu não quero ficar fazendo console log. Eu quero que o dinossauro pule, que significa imagem vai pra cima. Como que a gente vai fazer isso agora? De fazer o dinossauro pulando, imagem do dino indo para cima. A gente não falou no nosso CSS que o nosso dinossauro ia estar em 0 pixels do bottom, da parte de baixo, aqui, ó. Então, cada vez que eu apertar a tecla espaço ou enter, ou a tecla que você quiser, ele vai mudar esse bottom pra cima, ele vai subir. O quanto que a gente vai querer fazer de altura de pulo aqui, né? A gente tem a opção de aqui dentro, assim que ele verificar que essa tecla foi pressionada, vou comentar isso aqui, a gente vai fazer uma função que pule, que mude essa posição do dinossauro, tá? Eu vou chamar essa função aqui dentro. Qual vai ser essa função? A gente pode chamar essa função, essa ação, de pular, por exemplo. A gente tem uma function chamada pular. O que vai receber essa função de pular? Nada por enquanto, né? A gente pode fazer aqui, ele ir mudando de posição. A gente pode falar que ele começa numa posição de 0 e assim que a gente chama o teclado, ele muda essa posição, tá? Essa variável. Em vez de ficar 0, ela vai mudar para 10, por exemplo. Como é uma variável que vai mudar, a gente não pode fazer o quê? Const. A gente faz let. Let position. A gente vai falar que vai começar em 0. Cada vez que a gente chamar essa função, o que vai acontecer? Essa posição vai virar 20, por exemplo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Position igual a 20. E aí a gente vai mudar o estilo do dinossauro. A gente vai passar esses 20 aqui lá para o nosso CSS. Como é que a gente faz isso? A gente pode utilizar a ponto style e ponto a propriedade que a gente quer alterar, tá? E aí o que a gente passar ali dentro vai ser substituído lá no estilo. O dino, que é essa classe, ou seja, eu vou aplicar neste dino aqui, dino, ponto style, ou seja, ele vai referenciar o nosso arquivo de estilo. Ponto, o que eu quero mudar? Quero mudar o... Eita, nós, peraí. Quero mudar o estilo do nosso bottom, que é a propriedade que tá lá no CSS. Lembram dela? Ok. O que eu vou fazer, então? Eu vou colocar lá no bottom que vai ser a nova position, tá? Ele vai substituir aqui, ó, o nome dessa variável por 20. Em vez de eu vir aqui e fixar, vou colocar aqui position mais o px, né? Que é o que vem sequencial lá no CSS, ponto e vírgula, tá? Então, ele vai adicionar esse novo position lá no nosso CSS, beleza? Toda vez que eu chamar esta função. Se apertou a tecla 32, a gente faz o quê? Chama a função pular, tá?
Olha lá. Cada vez que eu aperto aqui, ele vai... Putz, ele deu uma puladinha. Olha lá. Foi pra cima, tá vendo? Então, cada vez que ele entrar nesse evento do teclado aqui, que é a tecla, ele vai verificar. É a tecla 32, ele faz o pular. Só que eu não quero que ele só faça um pulinho, eu quero que ele suba e caia, né? Então, tipo, quando eu soltar o meu teclado, ele comece a descer, né? Porque ficou com esse erro aqui. Cada vez que eu aperto a tecla, ele vai pra cima, mas ele não desce, né? Tipo, ele fica parado ali em cima. Então, se a tecla tá pra cima, ele vai pra cima eternamente. Se solta a tecla, ele desce, tá? Tem um método que chama o set interval. E aí, assim que ele não tiver no key up, ele para de fazer esse set interval e ele começa a ir no caminho inverso, ele vai pra baixo. A gente fez aqui, então, o dinossauro indo pra cima, mas a gente vai ter que adicionar aqui, então, dinossauro subindo e dinossauro descendo, né? Porque eu já fiz a imagem do Dino ir pra cima, já peguei o evento do teclado, mas agora eu quero que ele suba e que ele desça, né? A gente faz assim, a gente vai vincular este set interval a uma variável, claro, let subida intervalo. Porque a gente vai fazer com o método set interval, tá? Uma palavra reservada que já faz alguma coisa no JavaScript pra gente. E dentro do parênteses, eu posso passar uma função que ele vai fazer a cada tantos milissegundos, tá? Então, é como se ele tivesse também, de novo, 2 espacinhos aqui. No primeiro espacinho, o que ele vai fazer. E no segundo espacinho, em quantos milissegundos, tá? Ao invés de eu colocar o nome da função aqui e aqui colocar os milissegundos de, sei lá, de 20 em 20 milissegundos, que é ele vai fazer em intervalos de tempos de 20 em 20 milissegundos o que tiver nessa função, eu já vou criar a função aqui dentro, tá? Presta atenção. Vou dar um enter aqui, tá? Pra vocês não se perderem aqui na minha escrita. Eu vou fazer uma arrow function aqui, ó. É uma outra forma de escrever uma função, tá? Setinha. Abre e fecha as chaves, tá? Vou dar um enter aqui e agora sim, então a cada tanto intervalos, ele vai fazer o que eu colocar nessa função. O que eu vou querer colocar aqui? Eu vou colocar exatamente essas posições que estavam mudando, é o pulinho dele, né? Então aqui dentro dessa função, eu vou puxar isso que eu já fiz aqui, tá? Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que ele pegue, que ele faça mais igual. O que é o mais igual? É como se eu estivesse falando, você vai pegar o valor da position, que é onde ele vai estar, mais 20, tá? Porque senão ele vai, digamos, ele não tá pegando o que ele já subiu, né? Então eu tenho que fazer, subiu 20, aí eu pego esse 20, mais 20, e aí ele vai subindo, certo? Então eu posso escrever dessa forma, ou a forma encurtada é eu tirar esse position aqui e deixar o mais igual. Que aí, no caso, a gente tem que mudar a posição, que é mais igual e não igual mais, tá? Pronto. Aqui ele já sabe, então, que ele vai fazer position igual a position mais 20, tá? E aí, depois ele vai adicionar isso lá no nosso estilo, tá bom? Vou dar um salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Foi embora o nosso dinossauro, porque ele subiu, mas eu ainda não fiz a função de descer, não é mesmo? Tipo, eu apertei o espaço e ele foi literalmente pro espaço, não é mesmo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos agora fazer a parte de descida, o intervalo de descida. Agora, tudo que a gente for fazer de subida e descida do dinossauro vai ser lastreado, vai ser mapeado nesse position, tá? Na posição do dinossauro. Então, se eu quiser que ele suba, digamos, eu quero que ele suba um espaço aqui e pare de subir, não é mesmo? Eu vou ter que fazer um intervalo aqui de uma condição, uma verificação aqui, para que, assim, se ele chegar nessa altura que eu quero, nesse número de posição, ele pare de subir, certo? Então, de novo, se eu vou verificar alguma coisa, eu faço um if, né? Então, o que acontece? Aqui dentro ainda do set interval, ele tá subindo eternamente. Eu vou fazer uma verificação, ou seja, se essa position for igual, maior ou igual, né, que 100, por exemplo, vamos colocar 200, maior ou igual a 200 pixels, né, ou seja, se daqui até ali em cima estiver dando 200, ele vai parar de fazer o intervalo. A gente tem uma outra função já nativa do JavaScript que chama clear interval, que ele vai parar de rodar esse intervalo de tempo. A gente vai colocar aqui clear
intervalo, tá? Tem que ser assim, porque é assim que é um método. E entre parênteses, o que a gente vai zerar, né? Qual que vai ser esse set intervalo, esse intervalo de tempo que a gente vai zerar? Vai ser o subida intervalo. Eu vou zerar isso aqui, vou falar pra ele, para de fazer isso aqui, tá? Então, chegou no 200, ele vai zerar e vai parar de subir. Será que vai funcionar? Vamos ver. Ah lá, parou. Muito bom. Agora a gente tem que fazer o quê? Ele descer, né, menino? Porque ele subiu e ele não desceu. Porque o que acontece? Ele tá subindo, mas aí chega no 200, ele para. E nada mais. Eu não disse mais nada pra ele fazer, certo? Então, o que acontece? A gente vai fazer um outro set intervalo para que quando ele chegue em 200, ele limpe, mas ele também entre num outro intervalo de tempo de descida, né? E Na subida eu adiciono 20, na descida eu tiro 20. então aqui dentro mesmo da posição, a gente vai fazer um let descida intervalo igual a set intervalo. Então, eu vou fazer um novo set intervalo. Então, aqui dentro, de novo, a gente tem a primeira parte, o que vai fazer, e a segunda parte, em quantos milissegundos, que eu quero em 20 de novo. Aqui dentro, a gente vai colocar a arrow function, né? Só para economizar linha. E Se eu fazer uma função do lado de fora e puxar pra cá e tal, já põe a função aqui dentro. fazendo o quê? Fazendo o decremento. Igual esse position aqui de baixo, a gente vai fazer agora menos igual. Faz sentido? Então, position menos igual. Então, ele mesmo, menos 20. E aí, a gente vai alterar o style também, que é o dino.style.bottom, recebendo o position, o que tem na variável position, mas não é o mais de somar, é a concatenação da string px, certo? Então, beleza. Se ele chegar em 200, ele vai dar o clear interval, ele vai parar de subir e vai entrar neste set interval de descida, tá bom? E agora, e se ele não entrar nesse if? Eu vou fazer um else, que é pra ele continuar adicionando 20 em 20 pra cima, né, gente? Preciso colocar isso aqui, senão ele não vai fazer. Opa, mais um, aqui, tá? Então, se ele não tiver 200, ele continua adicionando 20. Beleza, vamos ver se funcionou? Ah lá, ele sobe, bate e desce. Só que ele desce pra sempre, ele tá indo lá forever and ever. Porque eu disse pra ele até onde ir, mas eu não disse até onde ir aqui embaixo, né? Eu só falei pra ele, ó, vai descendo, chegou em 200, desce aí toda a vida, né? Vou fazer mais uma verificação aqui, dentro do meu set intervalo, pra que quando ele chegar em 0, que é a base aqui do nosso navegador, ele pare de descer. Como que a gente para de descer? Dando um clear interval, né? If position for menor, né? Agora é menor ou igual a 0. A gente vai dar um clear interval neste set intervalo aqui, de ficar incrementando para menos, né? Dito isso, ele chegou no 0, ele parou de descer aqui, e se não for 0, ele vai continuar decrementando. Então, else passa esse decremento para cá. Então, quando ele chegar em 0, ele para. E se ele não tiver chegado no 0 ainda, ele continua decrementando menos 20, até chegar no 0 e parar. Dei uma arrumada aqui na indentação, ó, e ele está pulando bonitinho, tá? Então, a gente tem a função pular, quando ela chamar, a gente vai entrar no intervalo de tempo aqui de 20 em 20 milissegundos, em que ele vai fazer algumas verificações. Na primeira verificação aqui, até chegar em 200, né? Então, chegou em 200, ele vai parar de fazer o intervalo de subida, que é este aqui. Antes de entrar neste if de até 200, ele tá aqui, mais 20, tudo pra cima. Chegou em 200, ele para o intervalo de tempo e começa esse set intervalo de descida. Neste intervalo, ele vai fazer uma nova verificação, que se ele chegar em 0, ele não vai descer, mas em qualquer outro momento, ele vai começar a decrementar de menos 20 em menos 20. A gente vai fazer subida e aqui a descida, tá? Então, aqui é o topo, a verificação de topo vai parar. Aqui é uma verificação de bottom, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar chão, sei lá, qualquer coisa, só pra gente ter uma noção que aqui ele chega no chão. Isso aqui ele tá fazendo a descida. Eu não gosto de fazer muito comentário, começa a ficar um pouco perdido, né? Ficar muita informação. Mas eu acho que deu pra entender que esse é o topo, aqui ele encontra o chão, essa parte aqui é a descida e esse aqui é a subida. Tá bom? Assim a gente faz o pulo e dessa forma a gente chega numa base de jogo que é muito familiar, que é o de pulinhos, tá? Isso aqui a gente vai utilizar para todo tipo de jogo. Tem outros tipos de bonequinhos, joguinhos que fazem o mesmo movimento de subir e descer,
Então a gente já pode ticar lá em cima que a gente fez o dinossauro subir, fizemos o dinossauro descer. E para este momento do cacto, a gente vai fazer na sexta-feira e o game over pra gente finalizar o nosso projeto essa semana. Pra você não perder os próximos jogos, por favor, se inscreve aqui no canal. Me diz o que vocês acharam, se vocês acharam legal esse método de aprender código com jogos. Curte aqui pra eu saber que você gostou. Te vejo sexta-feira. Até já!